11 horas e 47 minutos, 11h47. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9 na Liberdade FM. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023. Meu amigo, e a partir de agora, no seu rádio e na internet, pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo telefone 47, lembrando que é o WhatsApp, 47 36 335401, ou se você preferir, 3633 5401. Tu vai participando, tu vai trazendo aí todas as suas informações e, é claro, eu vou levar aí ao conhecimento das pessoas, né? Vou levar aí ao conhecimento aí das nossas autoridades e, de repente, eles vão ter a gentileza de resolver o seu problema. 47 3633 5401. Vai conversando comigo aí, vai trazendo aí as suas reclamações, vai trazendo os seus problemas e, é claro, né, a gente vai levar aí ao conhecimento de todas as nossas autoridades. Daqui a pouco já vai estar por aqui o nosso entrevistado, que é o secretário de Educação, Josias Terres. Hoje temos muita coisa boa para conversar, temos muitas questões aí para falar, né? Meu amigo, nós vamos falar aí das polêmicas, vamos falar aqui sobre um concurso de desenhos que acontece aí em alusão aos 150 anos de São Bento. Vamos falar aí sobre os CEIMs, que tiveram mais de R$ 22.800 em investimento, né, entregue, matrículas para 2024 que estão em andamento. O caso lá da Rodolfo Berti, período integral, foi muito discutido ontem na Câmara de Vereadores. Hoje o nosso secretário veio aqui para trazer essa informação. Plano de gestão escolar, próxima semana os proponentes passarão pela banca. E claro, né, dia 19 de outubro, a partir das 8h30, ainda tem a assinatura de ordem de serviço lá do Sonho Meu. Tudo isso, o secretário vem falar aí conosco, vem trazer essas informações já para conversar contigo aí. Então fique muito atento, muito atento. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia de perigo de tempestade para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O tempo fica com possibilidade de chuva nas partes do Astorga, Paranavaí e Jacarezinho, no Paraná. Com diferença de toda a região, as áreas do litoral lagunar Jaguarão e Campanha Meridional, no Rio Grande do Sul, ficam apenas com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 15 graus e a máxima prevista é de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Maciel, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento, né? Agora aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, 25 de julho, Xirame e, claro, nos estúdios da Liberdade FM. Vamos ver o que diz aí o tempo, vamos ver o que diz o clima-tempo, né? Ele que traz sempre as informações para nós aqui. Só um minutinho até carregar essa nossa aba aqui bem organizadinha, né? A gente já vai lá para o nosso clima-tempo, né? Opa! Clima-tempo, né, Forteschi? Já foi aqui pro lado errado. Né? Vamos lá, então. Previsão do clima-tempo para hoje. Quando não saiu aquela licitação ainda da nossa temperatura aqui, o clima-tempo diz o seguinte: que você está sentindo aí fora em torno de 27 graus. Mas não é aqui, né? Então vamos voltar aqui, porque esse aqui é para esse aqui é para Joinville, né? Eita, né? Aí não tem jogo. Eu já desconfiei mesmo que esse grau aí tava muito, né? Tava muito alto, né? Tava muito alto esse negócio aí. Não tava aí
Não tava, vamos dizer assim, não tava com cara. Pense 27 graus em São Bento agora, né? Aí tava quente mesmo. Não, tá aqui, ó, tá entre 14 e 24 graus. Agora sim, né? Diz aí o clima-tempo que hoje será parecido com ontem, mas eles não mudam o enunciado, né? Fica tudo meio igual ali. Temos aqui um vento de 9 km por hora, a umidade já está em 100%, não tem nem o que questionar. O sol ele amanheceu hoje às 5 horas e 40 minutos e, é claro, ele vai se pôr, né? Ele vai lá para aquele horizonte pelas 18 horas e 25 minutos. Então o nosso verão ele vem se aproximando, né? Isso que é importante. O verão vem se aproximando cada vez mais. Lembrando que nós estamos na primavera, a primavera que iniciou com o aniversário de São Bento em 23 de setembro e se encerra lá pelo dia 22 de dezembro aí com a chegada do verão. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Vamos lá, então, 11 horas e 54, é claro, 11h54, você ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi. Falei para você do tempo, falei da temperatura, e nossa, hoje eu acho que o pessoal vai sofrer com o WhatsApp aí, tá com inconsistência, né? Falei para você do tempo, falei da temperatura, e agora vou falar para você, é claro, do nosso apoiador cultural exclusivo, vou falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento do ente querido. E lá ainda você tem todos os benefícios do cartão do Plano Layer, com descontos e vantagens, é claro, aqui no comércio local. E digo ainda que a equipe do Joel está prontinha para atender, então ligue agora no 3626-2568. Fale com eles lá. 3626-2568. Ou, se você preferir, né, 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece. Mas eu vou ligar por quê, Forte? Eu já sou associado para saber no teu desconto, isso é importante para conversar com as meninas, né? Porque eles têm um atendimento, trocar aquela ideia. 3626-2568 ou 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece. Quero falar para você também do box shop do Jorginho. Mas, Forteschi, tá chovendo, mas ó, tem que fazer aquela limpeza interna, tem que limpar, tem que tirar aquela nhaca, né? Muita chuva. Essa semana vai ficar chovendo, vai ficar azedo esse carro. Não deixa zelar. Leve lá que ele vai fazer aquela limpeza interna caprichada. O telefone é 99658-2838. Eu falei 99658-2838 é o box shop do Jorginho. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero contar para você também, 11h55, meu amigo, você está aí no teu trabalho, ou está saindo, 5 minutinhos, né, tem aquela tolerância, um pouquinho antes, vamos almoçar onde hoje? Tu pode ir ali no AEJ Restaurante, fica na Associação dos Servidores Públicos, meu amigo, pense num local bom, né, uma comida de qualidade, tem estacionamento, você vai lá, encosta seu poçante, almoça, volta para o seu local de trabalho, ou quem sabe você aí vai para casa, né, vai descansar, mas aí já vai saciado, isso que é o importante. Então, a AEJ Restaurante fica na Estrada Rio Negro, número 100. Mas eu prefiro uma marmita, né? Tá que nem eu, assim, aquela marmita fitness. É só uma saladinha, só uma proteína, né? Isso é coisa boa, né? Então, como é que faz? Você entra em contato no 99641-1323, agenda lá com o Adilson e ele vai fazer aquela entrega mensal para você. 99641-1323. É o AEJ Restaurante. 11h56, e agora vamos para aquela vinhetinha, né? A vinhetinha do Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém, e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém.
Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Vamos lá então, 11h57, dentro dessa vinheta aqui do Momento Solidário, ela é uma filosofia, não é uma filosofia aí do Paulo Rogério. Eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos aquela parceria, com o pessoal da Missão Social Águias. Isso é muito importante, né? É uma parceria importante. Por quê? Porque a Missão Social Águias, eles arrecadam, né? Arrecadam alimentos, eles arrecadam roupas, calçados e doam para quem realmente precisa. E agora eles estão empenhados para manter os estoques em dias para ajudar o pessoal que é atingido pelas enchentes, pelas chuvas. Então hoje eu vejo que a temperatura aqui não é nada, vamos dizer assim, as previsões da temperatura não é nada boa. Diz que para vir tempestades e tudo, Jesus amado, tomara que não, né? Tomara que dê certo e tomara que não venha, que seja só uma marolinha, né? Que não venha uma chuva, uma tempestade aí, porque as pessoas sofrem com isso, né? Então, dentro desse sentido, eu tenho essa parceria com a Missão Social Águias. Se você quiser doar e não sabe como, não sabe para quem, você pode doar através do Águias. Lembrando que eles são uma associação sem fins lucrativos, é um trabalho voluntário. Então, entre em contato com ele pelo 9, lembrando que também é o WhatsApp, né? Você coloca o 47 na frente, digita lá 999788677, vai puxar já o WhatsApp deles assim, eu quero fazer uma doação. E eles aí vão dar um jeito de buscar essa doação para chegar nas mãos de quem precisa. Ou, claro, você pode entrar em contato, mas eu estou precisando, pedir no CRAS, pedir na igreja, pedir em todo lugar, só não pedir no Águias, pede para o Águias também. Aí já faz aquele kit, né? Já faz pelo menos arruma alimento para o mês todo. Entra em contato lá no 999788677, que claro que se tiver dentro dos estoques, eles vão lhe ajudar. É a Missão Social Águias. 11h59, vamos aqui para os informes do nosso programa, estamos em cima do laço, né? Eu quero dizer para você o seguinte, aqui, que tem uma pessoa procurando uma chácara para morar. Ele trabalha, ele tem experiência já com chácara, faz roçado, jardinagem em geral. Caso alguém precisar, é só chamar no WhatsApp. O telefone é o 47, anota aí, né? Eu tenho que separar essas coisas aí. 47 9, vamos ver mais, eu coloquei 9, cadê o nome? 99243, já vou separar tudo aqui, ó. Então é o 47 99243 5946 com o Wilton. Então o Wilton ele tá fazendo serviço de jardinagem agora, nessas horas até abrir valeta, né, o Wilton? Claro, com essa chuvarada aí, mas não tem ninguém para abrir a valeta. Chama o Wilton lá, 99243 5946 e ele vai fazer aquele trabalho excelente para você aí. 12 horas em ponto, vamos fazer um pequeno intervalo e eu já volto. Liberdade, não dá pra desligar. CYN 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Esta programação tem o apoio cultural de AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram AJ Restaurante. Acabou o gás.
Não se desespere. É hora de ligar para Disque Gás. Disque agora e peça seu gás pelo fone Zap 9924-4401. E também ganhe um brinde na hora. Disque Gás, agilidade no seu gás. Fone WhatsApp 9924-4401. Vem pro aniversário Forte Atacadista, 24 anos. A oportunidade do ano para lotar o carrinho com muita economia. Confira. Banana branca quilo, 2,97. O pão carne, 2,89. Batata doce quilo, 3,69. O pão carne, 3,48. Filezinho Sassão e Lar Sadia congelado 1 quilo, 12,98. Café Caboclo tradicional extra forte 500 gramas, 10,75. E tem a forte do dia. Laranja pera quilo, 2,18. O pão carne, 1,89. Aniversário Forte Atacadista, 24 anos. Festa Forte é com carrinho cheio. Os Rotary Clubes do Brasil estão lançando a campanha Juntos contra a Polio. A vacina é a única forma de prevenção contra essa doença. A vacina está disponível gratuitamente em postos de saúde de todo o Brasil. Se você não tem certeza que seu filho já foi vacinado, vá com ele até um posto de saúde e leve a carteirinha de vacinação. Participe dessa campanha. Com o Rotary, estamos todos juntos contra a polio. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Doze horas e 3 minutos, 12 e 3, então tá aí, né? Vamos lá, 12 e 3, você já ouviu aqui, que eu falei para você, tô aqui nos informes, antes de nós conversar aqui, enquanto o meu convidado se organiza ali, o bom do José que ele já é da casa, né? Tá se organizando, já vai se organizando na bancada. Eu vou continuar para acertar também essas questões. Deixa eu só achar um trem aqui. Deixa eu achar aqui. Onde que tá? Vamos ver aqui. Deu uma paradinha aqui, mas é porque eu estou procurando, então tem que falar isso que senão dá uma sumida nesse som aqui que a gente desaparece. Mas eu quero falar para você o seguinte, que dentro dos informes, dia 28/10, vai ter aí o almoço do servidor público, para você que é associado à ASP. E o secretário vai lá, secretário, já chegou o convite lá para você ir lá no almoço servidor? Vou sim. Ah, vai sim. Que é beleza, o secretário já tá faceto, que ele vai lá almoçar com os associados da ASP e vai lá, é claro, saborear aquele almoço de qualidade, aquele baita churrascão. Vamos estar tudo junto lá, vamos sentar numa mesa meio junto, vamos ficar perdido lá, né? Acho que vai lotar a associação lá. Isso acontece no dia 28/10. Mas lembrando para você que é associado, que você tem que passar lá na ASP, tem que passar na ASP, desculpe, pegar o seu ticket, né? Entre as 7 da manhã às 11h30. Ou entra em contato lá no 47 36 33 71 41 para retirar o teu ticket lá para você participar, né? Para eles comprar carne lá e fazer a comida. É certo? Então entre em contato com a sua associação lá. Quero lembrar também que o grupo teatral Ar do Frente convida toda a comunidade para participar do elenco do espetáculo Nascimento do Messias. E os ensaios, os ensaios acontecem, é claro, toda terça-feira, no caso hoje, a partir das 19 horas, ali no Bandeirantes, né? Amanhã vamos conversar, o pessoal vai passar por aqui para conversar comigo, já vamos ter uma entrevista amanhã também. Quero lembrar para você também que tem o Dia Nacional da Pessoa Idosa, então venha comemorar com nós esse dia aí, olha, vai ter uma convidada especial lá, vai ter confraternização e o tema vai ser a violência contra a pessoa idosa. Provavelmente quem vai ministrar é a Sônia Henrique, ela é a convidada especial. A entrada é gratuita, mas se você quiser levar 1 quilo de alimento, você pode levar, não tem problema nenhum, tá certo? Esse alimento vai ser revertido aí pro lar dos idosos ou pros idosos aí, ou para a família que tem idosos acamados. E a palestra acontece lá, essa confraternização acontece dia 14 de outubro, às 16 horas, lá no campus da Univille, aqui em São Bento, na rua Norberto Eduardo Weirman. Então vá lá, né, prestigie, né, tá certo? Lá no Colonial. São 12 horas e 6 minutos, quero falar para você também, olha, você, meu amigo, falei agora com o João Viana, dizendo que vai prestar o concurso, fiquei contente, né? Então se você quer prestar o concurso público também,
Você diz, eu não concordo com essa turma na prefeitura, eu não concordo com os olhar o Josias, é melhor atravessada. Não concordo com esse pessoal que trabalha ali com os concursados, vá lá e faça melhor. E agora você tem a oportunidade, principalmente com relação à questão aí da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, então, abriu vagas, aí, uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para assistente de compras e licitação, uma vaga para assistente de informática, uma vaga para assistente de recursos humanos, uma vaga para assistente de legislativo, e os salários eles variam de 3.000 a 4.800. Pensa que o salário não é dos bons, mas também não é dos ruins, né? Entende? Aí tem, como eu disse, a vantagem de trabalhar no serviço público, se der uma chuva lá, o Josias que me perdoe, né? Se der uma chuva lá em São Paulo, né? Já dá para fazer um ponto facultativo e ficar o dia em casa, tá certo? Então tem esses benefícios. A gente brinca, né? Mas brincadeiras à parte, para você que é novo aí, ô Nene, pare de jogar esse RPG, pare de jogar no joguinho do celular, vai fazer o concurso público da Câmara. Nós precisamos dessa juventude lá nessa Câmara de Vereadores, tá certo? Então o processo de inscrição aí, ele já está rodando, assim, o período de 10 de outubro, iniciou lá no dia 10 de outubro e vai até o dia 9 de novembro. Então tem tempo ainda, hoje é dia 17, até o dia 9 de novembro você pode se inscrever. Mas como é que me inscrevo nisso aí, Fortes? Você pode escrever o seguinte, você pode ligar na Câmara de Vereadores lá, ou você pode entrar no site ali, você escreve para o teu celular, www.sãobentodosul.sc.irg.br. Viu? É fácil. Você vai lá, digita tudo esse negócio aí no teu celular, porque você é rápido, que é um gatilho, né? E já faz pelo celular mesmo a tua inscrição. E quem sabe você vai trabalhar lá na Câmara de Vereadores, e é claro, eu vou dar as notícias, vou contar aí do teu trabalho, e vou ter que cornetear também, né? Isso que é a parte boa, tá certo? Aí ficar famoso. Então vá lá, pague, perturbar teu pai e tua mãe aí, né? O teu avô. Se inscreva, agora tem a oportunidade de você arrumar um emprego aí mais ou menos bom, né? Um emprego bom, dependendo aí da tua formação. Você pode ir lá e pode fazer parte aí do quadro da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. Achei que foi uma iniciativa boa da nossa querida Zuleika, né? Um forte abraço para elas que está sempre ouvindo aí pelo rádio. Então, um forte abraço para a Zuleika, que foi uma iniciativa importante dela fazer esse concurso público para atualizar lá os colaboradores da Câmara de Vereadores. Muitos estão se aposentando, né? Então tem que ir preparando o quadro já antes que eles se aposentem, para eles ir treinando. Nós temos bons profissionais da Câmara de Vereadores hoje, em São Bento do Sul, mas eles precisam começar a treinar esses novos para dar continuidade a esse trabalho que eles vêm desenvolvendo lá. www.sãobentodosul.sc.irg.br. Faça a sua inscrição e, de repente, como eu disse, você consegue passar, tem uma nota boa e se tornar lá um servidor público na Câmara de Vereadores. 12 horas e 10 minutos, quero aproveitar para mandar um forte abraço, claro, também para o Xaropinho, Jefferson nosso, o pessoal, ele e o Marcelo, o Wagner, que segura aquela Defesa Civil lá. Não deu tempo de dar umas bordadas na Defesa Civil na Câmara de Vereadores, mas eu sei que os vereadores já estão por aqui com algumas questões ali. Mas um forte abraço para o Xaropinho lá, o Wagner e o Marcelo, que tem segurado as pontas, né? Quero aproveitar também para mandar um forte abraço para o seu Herbert, a dona Marli, da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Serra Alto. Se você não foi, vá, meu amigo, porque, olha, vale a pena mesmo. Você não vai se arrepender, você vai ser muito bem tratado. E tem uma infinidade aí de produtos, né, que você pode comprar para o seu pet, para o seu cachorrinho, né, para tudo que você precisar, tá certo? 12 horas e 10 minutos, agora sim, vou dar aquele bom dia pro meu entrevistado, né? Bom dia, professor Josias. Bom dia, Fortesque. Bom dia, ouvintes. Que bom. Josias, sempre é muito bom trazer você aqui, já tenho anunciado desde semana passada que você vinha conversar comigo hoje. Já falei um pouco da nossa pauta hoje, que está muito interessante, daqui a pouco já vou levar para você a nossa live, lá para o pessoal te acompanhar por aqui também, né? E quero dizer para vocês sempre que é muito bom que você venha aqui trazer os esclarecimentos e falar sobre essa nossa Secretaria de Educação. Você veja que a educação ela é inovadora, a educação tem feito muito para o município, fizemos aquela matéria lá sobre a questão do projeto MAKE, não é que o pessoal gostou daquilo. Olha, isso aí é uma referência para o Estado. Então eu sei que você tem muita novidade, mas eu soube também que tu foi para Florianópolis ontem, me conta essa história. Fui para Florianópolis ali, nós estamos tratando de um assunto referente em uma escola do Lençol, que é a escola Enguiberto Grosso, que foi em 2021 ela fechou, né, por falta de aluno, e nós da Secretaria de Educação absorvemos os alunos daquela localidade, fazendo o transporte para Antônio Trêmio e as escolas ali da região.
E ontem eu com a vereadora Terezinha estivemos lá em Florianópolis, lá dentro da Secretaria de Educação, falando com os técnicos e criando a possibilidade que a escola Engelberto Grossio seja passada para o município ao longo dos anos, né? Seria início uma cedência. Essa cedência, com o passar do tempo, a escola passa a ser nossa. Aquela região, Fortesc e ouvintes, é uma região que vai crescer muito. Ela tem uma previsão de crescimento de alunos. E hoje a gente já tem a nossa escola Antônio Tremel já no limite de alunos e até mesmo a pré-escola que está dentro do CEIM Fada Madrinha deveria estar dentro do Antônio Tremel e a gente está com uma dificuldade. Nós manifestamos isso para o Estado. O Estado praticamente vai passar os procedimentos para nós pedir essa cedência e a ideia da Secretaria de Educação é ocupar ela gradativamente a escola. Então, nós levar a pré-escola para dentro do Engelberto Grossio, inicialmente com uma extensão do Antônio Tremel, levar talvez o primeiro, o segundo e o terceiro aninho, que são os menorzinhos, que têm a dificuldade de transporte, para dentro, para nós gradativamente começar a ocupar a escola e tornar aquela escola uma escola municipal. Então é uma boa notícia para São Bento. A vereadora Terezinha esteve articulando, o vereador Hélio também é um dos articuladores que há cerca de uns 2 meses atrás a gente também esteve lá. Tem outros vereadores que auxiliaram nós ali nesse pedido. Agora é só nós alinhar com a CRED de São Bento e eu acredito que isso vai se concretizar nas próximas semanas. Josias, o que as pessoas têm que entender que esse passo que você dá lá, ele é uma questão de planejamento. Isso se chama planejamento. Nós Isso sabemos mesmo. que naquela região vai ser um presídio. Isso mesmo. Saindo desse presídio, é claro que vai ter a urbanização em volta desse presídio. Então as pessoas precisam entender, porque às vezes eu sei que para nós que estamos no dia a dia, nós vemos que é um planejamento. Mas a quem está lá agora, está almoçando, às vezes não tem tempo de pensar nisso. Porque o pessoal fala tanto em planejamento. Ontem foi falado muito na Câmara de Vereadores a questão do planejamento. E aí você vem dizer o seguinte: você está se planejando, que o CEMED está se planejando, que a Secretaria está se planejando pensando no futuro. Porque Isso mesmo. vai sair o presídio, vai aumentar o número de vereadores, vai aumentar o número de moradores. Moradores, estudantes. Com isso vai aumentar, claro, as crianças e as pessoas precisam de infraestrutura. E aí vocês rapidamente viram tudo isso e dentro disso começam a se planejar para poder absorver. Isso mesmo. Outro ponto que eu achei interessante, José, agora que você comenta um pouquinho, a vereadora Carly falava ontem com relação àquela questão do EMEJA que está lá, né? O SEJA está lá dentro do... SEJA, tudo. Não sei para que tanto M, tanta sigla, né? Mas enfim, o SEJA está lá e isso acabou dando uma dificuldade para quem quer terminar os estudos. Então tá aí, ela disse, né, e quer fazer, acredito que ela deve fazer lá uma moção para o governo do estado, para que traga de volta isso mais próximo o centro da cidade. Algum local que seja mais centralizado, que as pessoas possam usar esse negócio. É interessante, Fortesc, que assim, o EMEJA municipal, nós temos o EMEJA e o SEJA. O que é o EMEJA? O EMEJA é para atender os anos, que é dos 17 para baixo, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Assim, então nós atendemos esses alunos dentro da Secretaria de Educação, com o EMEJA ali dentro do próprio prédio da Secretaria de Educação, que é ali no centro administrativo na frente do SESI. Então nós atendemos esses alunos. Os alunos, quando eles passam de 18 anos, é de responsabilidade do Estado. E o Estado tem essa finalidade que o SEJA daí foi mudado lá para o Lençol, no Engelberto Grossio. Até nós falamos lá ontem na Secretaria de Educação, a gente não tem nenhum problema que o EMEJA funcione em conjunto dentro do Engelberto Grossio. Não tem nenhum problema. Que são poucos alunos e principalmente é mais no período noturno e nossos alunos de turno diurno não tem nenhum problema. A gente consegue fazer esse trabalho conjunto. Mas eu também acredito, igual a vereadora também acredita, que o SEJA ele precisa ser mais central. Assim como é o nosso EMEJA, que é bem no centro ali. Só que a nossa responsabilidade não é com os alunos acima de 18, é com os alunos abaixo de 18, 17 anos ali, que está lá, que não fez até o 9º ano. Passou de 18 e não fez até o 9º, vai para o Estado. Passou de 18 e vai para o ensino médio, é o Estado. Então tem essa diferença que às vezes as pessoas se confundem. Bom explicar. Temos as participações, deixa eu só registrar aqui, a Rosmari Santos, bom dia. Edson da Luz, boa tarde. Edson Celcinho Euriques, né? Oi, Celcinho. Boa tarde, Celcinho, meu amigo. A Maris Werner também está por aqui. A doutora Carla Hoffman, nossa vereadora e a professora, a advogada está por aqui. Boa tarde, Fortesc, Josias acompanhando.
Sérgio Paloma na escuta. Boa tarde, Fortes, professor Josias. Na escuta, valeu, Sérgio. Forte abraço, muito obrigado. E claro, vamos aqui para o nosso WhatsApp. Ele diz o seguinte, aqui, a pessoa diz assim, a Eliette da Cruz, o seguinte, ótima notícia, Eliette da Comunidade agradece, tá vendo? Não, e Fortes, se imagina que os pequenininhos, que são mais que prejudicados na questão dos ônibus. A pré-escola hoje está dentro do Raio do Sol. O Raio do Sol é bem pertinho do Humberto Grossi. A pré-escola saindo e indo para o Humberto Grossi, abre mais vaga para CEIM. Aquelas mães que precisam levar lá, vai ter mais um espaço. E aquelas crianças do primeiro ano até o terceiro, que a gente leva de ônibus até Antônio Treme ou a Carlos Dete, vão ficar mais próximo. Então é justamente para atender os pais. E é claro que a gente vai ter que ocupar a escola gradativamente para não desestruturar todo um sistema que já foi criado. Tá certo. O professor Mário está por aqui, né? Boa tarde, acompanhando o programa. Daqui a pouco o professor Mário teve ontem lá na sessão da Câmara de Vereadores, né, professor Mário? Cumprimentei ele, sentou lá, acompanhou de perto a sessão. Daqui a pouco nós vamos falar lá. Vamos entrar com relação à questão ao colégio para explicar também, né, para falar de uma importante reunião que acontece também hoje na São Paulo. Hoje às 18 horas. 18 horas, né? Então ali, daqui a pouco vamos esmiuçar, vamos falar por ele, mas fica aí, vou segurar o Mário até uns 5 minutos antes de almoçar, para o trabalho, tá certo? Apareceu por aqui também a Michele Oliveira, boa tarde, Domingos Gabriel Pereira, né? Para esse aqui, acho que já deve ser o Domingos Gabriel, deve ser cabo eleitoral, Rosina, ele não perde uma. Eduardo Chay, forte abraço, boa tarde, Josias e ouvintes, a Claudineia Andregeles, que valeu, Claudineia, boa tarde na escuta, e claro, o Criança Feliz lá, né, também na audiência. Criança Feliz, a diretora Josi. Forte abraço, diretora Josi, muito obrigado aí pela participação. Então, vamos voltar aqui para frente. Então, o Josias já falou um pouco sobre a viagem dele para Florianópolis, já deu essa boa notícia, né, para o pessoal do Lençol, e é importante, entende? Já começar a fazer esse planejamento, se preparar para absorver e ir vendo lá o futuro. Até amanhã eu vou conversar com o coordenador Arnaldo, ali, que é do estado. Eu já fiz até um telefonema lá de Florianópolis, quando eu estava lá, dizendo que a gente já estava alinhando. E a gente vai começar a construir essa cedência do prédio já para nós e futuramente ocupação total do prédio. E vai ser um prédio reformado, já está bem cuidado. Ele está um pouco ocioso, está atendendo o EMEJA. Eu acho que ele vai atender a comunidade lá e vai ser gradativo esse aumento de aluno devido à penitenciária também. Tá certo. Olha, José, de uma coisa, outra você já começa a dar aí mais uma vez um exemplo, né, de organização, de planejamento. Planejamento, isso mesmo. É importante se planejar aí para o futuro. Lá nisso, depois eu passo o telefone do Arnaldo, eu acho que vou convidar ele para ele vir aí fazer Isso. Começar a trazer um pouco também como que anda as nossas escolas estaduais. Nós se concentramos no município. Percebo que tem também aí a parte do estado, e precisa, né? Precisa ser dividido um pouco essas questões aí dentro do estado aí também, tá certo? Vamos voltar aqui, Josias, 12 horas e 20 minutos, vamos fazer um intervalo, eu vou fazer uma provocação para ti, eu quero conversar com você com relação a alguns procedimentos, mas eu vou ler já o enunciado aqui antes do intervalo. Veja só aqui, ó, em Rio Negrinho foi instalado 997 câmeras nas escolas. Não sei se você viu hoje essa notícia, aí saiu ontem, né? Da Rede Municipal de Ensino. E essas câmeras foram instaladas dentro da sala de aula. E engraçado, nós tínhamos conversado sobre isso justamente ontem lá na Câmara de Vereadores. E veja o que aconteceu. Ontem uma assessora de docência, ela foi exonerada por ser flagrada pelas câmeras por agir de forma nada profissional com uma criança. Então, além de perder o emprego, ela pode até responder pelo ato. Mas eu quero comentar contigo isso depois do intervalo. Legal, pode ser? legal. Pode ser, sem problema. É importante nós já começarmos a acertar essas questões polêmicas para depois nós voltar lá para os assuntos mesmo. Sem problema. Vamos para o intervalo e já voltamos. Pessoal, a gente está no intervalo, mas a gente vai tratar assuntos ali ainda, essa das câmeras de monitoramento, também das vagas de CEINs, as matrículas que está sendo feita nesse momento, as mudanças que podem acontecer na Secretaria de Educação em alguns bairros, nessa reorganização para favorecer a comunidade. Então isso tem mudanças, como a gente estava explicando aí a questão lá do Humberto Grossi. Nós sabemos que o pai que tem a criança
pequena, ou a criança de colo, de berçário, ele precisa ter mais próximo da casa dele. E hoje, dentro da Escola Raio do Sol, a gente tem uma pré-escola. Essa pré-escola, a gente mudando para o Engelberto, abre uma possibilidade de nós ter mais alunos daquela região. E a criança que estiver na pré-escola, ela está ali dentro do próximo de casa, também começando com o primeiro e o segundo ano, e talvez o terceiro, nós deixamos de transportar uma criança com uma idade menor dentro de um ônibus até o Antônio Treme ou o Carlos Dete. Então vai começar a comunidade ter uma escola municipal que é a antiga Engelberto Gross. Isso eu acho que é uma conquista, isso vai ser passo a passo, mas é uma conquista para São Bento. Então eu volto novamente, tem vários vereadores que também endossaram esse pedido, e com nós lá em Florianópolis, e ontem eu com a vereadora Terezinha, nós praticamente, assim, só se acontecer alguma coisa muito extrema que isso não se concretiza. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. O pessoal tem que aguardar um pouquinho, que é transmitido tanto via internet como também ao vivo pela rádio. Então agora, como agora tem o horário das propagandas na rádio, então a gente está só aguardando para reiniciar a entrevista. Então um pouquinho de paciência aí, a gente já inicia. Então por isso que eu estou comentando aqui, mas tá em conjunto, transmitindo ao vivo pela rádio e ao vivo pela internet. Falecimento da senhora Zenira da Cruz Mendes. A mesma era mais conhecida por Mira, comunicou Funerária São Bento e Plano Lion. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Olá, 12 horas e 24 minutos, você ligou a rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valdir Fortes, claro, hoje com a presença aqui, entrevistando, conversando com o professor, secretário de Educação, Josias Tex, que estava falando aí de pontos importantes, né? Já falou da viagem a Florianópolis, dessa ótima notícia aí para a comunidade do Rio do Sol, e agora, é claro, antes de entrarmos, nós seguimos na pauta, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das câmeras. Professor, isso foi muito importante, eu já li para você ali no início, no final do último bloco, em relação à instalação das câmeras também dentro da sala de aula. E claro, a gente tem recebido às vezes algumas reclamações, a gente tem sentido por parte da comunidade algumas coisas que acontecem entre o professor e o aluno. Será que no final das contas isso aí não vai ser até melhor para ajudar a proteger o professor e o próprio aluno? Fortes, que nós, a Secretaria de Educação, nós implementamos as câmeras de monitoramento, hoje chega próximo de 400 e poucas câmeras, mas somente a Secretaria de Educação implementou nos corredores, né, nos acessos, nas entradas da escola e ligou com a Polícia Militar. Mas a gente sabe que tem escolas que ela tem autonomia de colocar essas câmeras dentro da sala de aula, e até mesmo do Estado. Eu sou professor do Estado, eu sei que o Roberto Grande tem todas elas. Rio Negrinho, eu acho que eles tomaram uma posição bem importante, é importante ter essa transparência, porque as aulas elas não são transmitidas ao vivo, elas são gravadas, e não a aula, mas o dia a dia da sala de aula, para proteger o professor e proteger o aluno. Porque se a ação pedagógica estiver de acordo com o que o professor faz, nem o professor tem que temer e nem o aluno tem que temer. Porque são imagens que são guardadas e são utilizadas somente em caso de dúvida. Nós também. A gente filma ao redor das escolas e não fica colocando na internet ao vivo ou divulgando as mensagens. Mas quando a gente tem alguma dúvida, algum aluno caiu, alguma coisa, sabe, a gente vai lá e consulta. Mas justamente para apoiar uma decisão que a gente vai tomar. A escola não deixa de ser diferente. A escola tem esse monitoramento interno, que fica gravado dentro da escola, ou se fosse no caso da Secretaria de Educação aqui, ou o Rio Negrinho, só vai ser utilizado em caso de necessidade, tanto para proteger a figura do professor,
incomodou o aluno, porque a gente sabe que tem, às vezes, em alguns momentos da sala de aula, que tem que ter uma mediação pedagógica adequada, porque se você não mediar adequadamente, acaba se criando ofensa dentro da sala de aula, uma possível briga em sala de aula entre alunos e talvez algum relacionamento entre professor e aluno que possa ser esclarecido até mesmo para o pai. Então, essa é a posição de ter uma câmara de monitoramento, não é policiar ninguém, é dar proteção para os dois lados, e principalmente para nós garantir aquilo que é de melhor, o melhor andamento da sala de aula. Então eu concordo, mas aqui em São Bento a gente deixa a instalação dentro da sala de aula em questão de conselho escolar local da escola, APP da escola e direção da escola. É importante falar isso, a gente sabe, né? A gente sabe que a relação entre professor e aluno, ela é uma relação sensível. Por quê? Porque a pessoa está lá na frente, tem muitos professores que são preparadíssimos, mas são pessoas. Sim. Entendeu? O Cortés, que é jornalista, eu sou preparado, mas eu sou uma pessoa. Sim. Posso dar de vez em quando, posso dar o meu, vamos dizer assim, um pouco o Josias, assim, se preparado pedagogicamente, ele pode dar vamos falar no lugar popular, pode dar um deslize, né? Sim, pode mesmo. Quem Pode, que não é, pode. dar um deslize na vida? Pode, eu também sou professor e pode acontecer. E tem que ser esclarecido, só que tem sempre a medida pedagógica a ser tomada adequada, né? Sim. E o professor tem o conhecimento delas também. Então o que acontece? Dentro disso eu achei muito assertivo, que bom que você concorda, né? E espero que para o futuro, de repente, possa se conseguir através de verbas parlamentares, porque tudo isso é custo, né, gente? Uhum. Tudo isso é custo, né? Para quem sabe colocar mesmo essas câmeras dentro da sala de aula, para evitar, porque hoje existe muita questão do bullying. Uhum. As pessoas sofrem bullying na escola de aula e falam isso, e falam aquilo, mas o aluno sofreu bullying, mas o professor também sofreu bullying, entende? Então existem os dois lados da questão. Às vezes o pai diz assim, mas o meu filho aqui em casa ele é tão certinho, por que lá na escola ele é diferente? E é. Às vezes é mesmo. E às vezes sabe? Às vezes pode acontecer que seja. Então o que acontece? Essa é uma forma de os pais monitorarem os próprios filhos e os filhos se protegerem, os professores se protegerem, todo mundo entrar lá dentro da sala de aula e entender, e as crianças, né, os nossos adolescentes, eu acho que a criança ele começa a desafiar a partir dos 8, 9 em diante, tem uma idade ali, mas você que é professor, tem uma idade que começa a ser mais desafiador, né, eu não lembro de cabeça, mas tem uma certa idade que são mais desafiadores. Geralmente ali está nos 13 anos em diante, ali ele já está mais desafiador, ele está arriscando algumas coisas que é natural, né? Então essa mediação não tem. Mas de repente isso é uma forma de fazer essas pessoas entender também, esses futuros cidadãos, que eles também têm responsabilidade e que vão responder por isso. Sim. Entendeu? Eu lembro que uma questão que é muito reclamada pelos professores é que os alunos não respeitam mais os professores como respeitavam antigamente. Mas, de repente, será que dessa forma não vão começar a respeitar mais? Eu acho que atende os dois lados. Atende o lado do professor, porque às vezes a gente tem algum aluno indisciplinado, alguma coisa assim, que você pode chamar o pai e dizer, pai, eu vou te mostrar as imagens da aula para você poder entender. Nesse dia eu estava trabalhando esse assunto e o aluno estava conversando, estava lá. Quando começa a mostrar para o pai começa a entender que dentro da sala de aula existe, o filho dele existe um professor trabalhando. E às vezes o aluno ele está tomando algumas atitudes que naquele momento o pai entende. Eu fui diretor em algumas salas de aula, a gente não tinha em todas. E daí tinha um menino lá que estava aprontando. E o pai desconfiado, e no meio não acreditando na escola e tal. Daí ele disse, mas não dá para trocar para uma sala lá que tem câmera? Ele disse, olha, tá difícil a gente mudar, né? Tá tudo organizado na sequência. Ele disse, e se eu comprar e doar para a PP a câmera nessas salas? Eu disse, concordo. Colocamos lá, o menino começou a melhorar, a gente começou a mostrar, olha pai, como é que tá teu filho aqui? Porque ele era dono, só mostrava para ele na escola, não mandava as imagens. O filho começou a melhorar, por quê? Porque o pai estava acompanhando. No outro ano mudou, de ano, daí eu até falei pro pessoal da escola, tem que pegar a câmerazinha que é daquele pai e mudar para onde está o filho dele lá. Foi bem interessante. Isso ajuda muito. A criança, quando ela sabe que também tem um olhar que fica gravado e que o pai dele pode observar também, ele se cuida um pouquinho, sabe? E ajuda, eu acho que ajuda muito. Claro, ajuda e se torna profissional. Outra questão que eu quero te perguntar, Luiz, vamos dizer assim que aconteça, ontem eu falei ali, não vou repetir o que eu falei para você ali, mas eu tenho uma preocupação que pode acontecer. Nós tivemos casos aqui em Santa Catarina
de diretoras que já foram presos, né? Falei porque não comunicaram à autoridade policial por conta aí de questões de pedofilia que aconteceram na própria escola. Não é o caso de São Bento, porque aqui, graças a Deus, não teve nada nesse sentido. Mas existem outros casos. Nós temos casos de bullying, temos casos de racismo. Qual que é o procedimento que uma diretora dessa chegou lá, né? Os alunos começam porque você o fulano é isso, é aquilo, desafio na frente da diretora, na frente dos pais. Qual que é o procedimento que essa diretora precisa fazer? Geralmente, dentro das escolas, se for uma escola do 6º ou 9º ano, tem um especialista em educação que ele atende e tenta mediar esses casos, tanto que seja casos que não estejam no extremo, né? Então eles mediam, chamam o pai, conversam com o aluno. Quando não existe, o diretor tem que estar ciente disso também. E o professor também tem que ter a orientação da escola de como proceder em alguns casos. Porque se não tiver alguma metodologia para proceder com a criança, por exemplo, a criança começa a ter alguma coisa acontecendo dentro da sala de aula que está fora do controle dele. Antes dele gritar com a criança alguma coisa, ele precisa do apoio da direção, do especialista, e encaminhar a criança. Essa criança precisa ser anotada no diário, o que aconteceu ali, para o professor também ter um resguardo do acontecido. Então não dá para simplesmente, olha, diretora, tal aluno está fazendo isso. Ele tem que fazer um registro, e registra no diário, e encaminha. Porque daí quando ele começa a encaminhar essa criança, ela tem que começar a ser acompanhada pelo especialista da escola, chama pai, vendo o que acontece. Quando foge alguma coisa fora do normal, que é alguma coisa que envolve uma infração de alguma lei, é de obrigação da Secretaria de Educação ser notificada também. Porque eles podem simplesmente, o diretor, em um caso muito grave, registrar um BO em nome da escola, um boletim de ocorrência que deve ser oficial fora da escola, ou trazer para a secretaria para lá receber as orientações de como proceder. E isso se, vamos dizer, tanto o professor ou o diretor não fizer esses procedimentos, é como se fosse negligente na ação do serviço público. Tanto o professor como qualquer pessoa que está lá dentro. Então, quando ele perceber alguma coisa muito grave, é de obrigação dele informar o superior. Então, isso... Não pode chegar lá, vou ligar para o 190 e trazer a polícia dentro do... Primeiro, tem que chegar até a autoridade da escola, que é o diretor, para ele poder mediar, para ele ver se é o caso da Polícia Militar. Se for o caso da Polícia Militar, vamos dizer que é uma briga feia que está acontecendo, que envolve pessoas até de fora da escola, uma invasão de escola é Polícia Militar, né? Isso eles têm que saber no momento certo. Por isso que tem o diretor, que é a autoridade da escola, e tem que ter um cuidado danado, porque hoje em dia, em qualquer assunto que se faça hoje, o servidor público pode ser processado. Ontem eu estava conversando com a vereadora Terezinha, nós estávamos viajando, e ela estava lendo lá que não sei em qual cidade, que uma escola recebeu uma multa de R$20 mil por deixar uma criança que tinha autismo fora da foto de formatura. Então, são coisas assim que os pais têm o direito. Então, a gente faz o máximo de orientar os professores, nossos diretores, para que eles orientem todo o corpo docente da escola, ali, os funcionários, para que a gente não cometa alguns erros. Mas se cometer algum erro, a gente tem que ter pelo menos o documento, que é o planejamento do professor, para tomar alguma ação. Foi errado, mas... Foi errado, mas tá dentro do procedimento. Pode acontecer. Pode acontecer. É um caso assim, provavelmente você vai falar, eu só vou adiantar, é o caso das festas que a gente teve agora. Sim. Teve a festa fantasia em algumas escolas, deu um monte de problemas, assim, porque algumas fantasias foram usadas de uma maneira inadequada, vamos dizer assim. Então, se tiver um planejamento escrito, o porquê de usar aquela fantasia, não tem problema. Mas se você começa a colocar uma figura religiosa, uma figura política ali no meio, uma outra figura ali no meio que não tem uma orientação pedagógica e causa um mal-estar fora para o pai ou fora para as comunidades que estão fora, a escola está cometendo um grande erro de não estar agindo pedagogicamente. Então essas coisas também a Secretaria de Educação vai começar a orientar os diretores, que já existe essa orientação e é antiga, e relembrar esses passos, que esses passos são importantes para a gente não começar a conflitar pessoas ou entidades ou instituições, uma com outra, com a Secretaria de Educação, com a escola e com os professores. Isso a gente vai começar a fazer nas próximas semanas, relembrando esses casos aí. É importante falar isso, porque eu vi aqui na nossa porta, nós vamos falar sobre o plano de gestão também, né? Uhum. Então, dentro desse plano de gestão, provavelmente aí já deve estar tudo mais ou menos alinhado. Sim. Tem essas questões, tem que ter esses pensamentos para eles poderem fazer, sabe?
Não pode acontecer que nem acontece em Sucupira. Aí o cara, vamos dizer assim, ele tem vamos dizer assim, o professor, ele tem tem a mulher dele que trabalha na PM, e aí ele chama lá a mulher para dar um escoro nos alunos dentro da sala de aula. E aí, vamos pedir ajuda para os universitários. Pode ou não pode? Olha, para qualquer ação dentro da escola ela tem que ser pedagógica. Então ela tem que estar planejada. E qualquer ação tem que passar por uma direção da escola de uma ação mais drástica. Daí todos esses casos têm que ser analisados, o que gerou isso, mas diretamente não pode. Por exemplo, o José lá no Roberto, de repente, eu no Roberto Grande dando aula com os alunos, de repente eu vou chamar a polícia para os meus alunos sem passar pela direção. Tem que passar ali pela direção, tem que fazer uma conversa, tem que ter ali, porque existe especialista, existe esses casos aí. Beleza. Inclusive, então, agora isso tudo, lembrando que está sendo visto, né, e já nesse novo perfil dos diretores agora que foi implementado pela sua gestão, que é a questão das eleições dos diretores. Então eles vão lá, apresentam o plano de gestão, então eles estão preparados, né? Então eles sabem disso aí, dentro disso eles estão levando em consideração. Fechou, a gente tem o plano de gestão, vai ter agora, são mais 12 escolas que estão sendo escolhidos diretores, né? E o diretor sempre está preparado. Então a gente acredita que esses 17 que estão concorrendo para as 12 escolas são professores ali que tiveram a intenção de ajudar a comunidade, e não é fácil ser diretor de escola, não é fácil. Eu acredito. Com relação ao que você falou sobre essas fantasias, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que não deve ter tido, foi uma questão mesmo de não teve maldade, não teve maldade. Eu acho que quando o professor faz uma atividade sem o planejamento escrito lá, ele se tiver escrito, a gente pode olhar e ver a finalidade da fantasia, vamos dizer assim, mas não teve maldade. Mas o que compete à Secretaria de Educação? Começar a dar um alerta. Um alerta, olha professor, você tem que cuidar. As fantasias, quando você faz, é a Emília, Chapeuzinho Vermelho, aquelas coisas que é lúdico de uma criança. Tem que ter um certo cunho pedagógico por trás para dar diversão. E nós, em São Bento do Sul, nós temos Páscoa, Natal, quer dizer, no mundo inteiro tem Páscoa e Natal. Essas datas, elas têm que ser comemoradas dentro da escola, mas tem que ter um cunho pedagógico por trás. Ele não pode ser a parte religiosa, é a parte pedagógica, que vai estar a confraternização dos alunos, é entregar um presente. Porque se a gente entrar na área da política, da religião e de qualquer outra área dentro da escola, e não mediar isso pedagogicamente, a gente está direcionando o aluno a ter um entendimento que eu quero. Na verdade, o entendimento que a gente quer dos alunos é que eles aprendam, e lá no futuro eles tomem decisões. E decisões políticas, de religião, de raça, essas coisas, fica em casa pro pai. O pai que... O aluno precisa ter a capacidade de interpretação, né? Isso mesmo. Aprender a fazer uma boa leitura. Isso mesmo. Então... O desafio, então, agora da nossa comunidade escolar vai ser justamente pro Dia das Bruxas, né? Se tornou aqui em São Bento do Sul é incrível, vamos dizer. O Brasil inteiro não se comemora, mas aqui em São Bento do Sul resolveram adotar isso aí, né? Tem que ter prudência, a gente vai conversar com os diretores, tem que ter uma prudência, tem que ter uma parte pedagógica por trás. Isso, vamos ver como é que vai se comportar tudo com relação a essa questão do Dia das Bruxas. Você vê que ele veio da tendência daquelas escolas de inglês que são particulares. Né? As escolas deles faziam, claro. É uma tradição americana, né? E depois, aos poucos, veio começando a se implementar. Mas está aí a ideia do professor Josias, nosso secretário, e claro que muitas diretoras participando, o pessoal da educação participando. Legal. O que eu achei muito legal é que se vai fazer o dia das bruxas aí, então façam lá, com a mula sem cabeça, com o Saci Pererê, com a Emília, com o Visconde. Nossa época era assim, né? Na verdade, o que a gente precisa, Fortes, é que eles coloquem no papel dizendo qual que é a parte pedagógica que existe por trás de qualquer evento dentro da escola. E até mesmo aqueles eventos que acontecem de final de semana, da APP, ele precisa cuidar que ali é um espaço escolar. Por exemplo, eu não consigo fazer uma baladinha dentro de uma escola mais. Porque é como se eu estivesse moldando a criança a ir para a balada. Então, então a gente precisa moldar a escola, que tudo que foi criado pela APP dentro da escola de promoções, ela respeita o espaço escolar.
Por exemplo, pode ser jogos, pode ser cachorro-quente, festa junina, aquelas coisas lá. Agora, quando eu começo a criar coisas que não é de característica de incentivo da escola, eu tenho que ter um cuidado, porque vai ter pai, vai ter alguém que vai olhar e dizer, opa, mas lá é uma escola. Por exemplo, hoje não se permite mais vender uma bebida alcoólica dentro da escola, porque lá não é local de uma escola. Então, se alguém quer fazer uma promoção que envolva bebida, tem que fazer em outro lugar, contanto que não seja com os alunos, né? Mas uma app pode fazer um espetinho, uma igreja, alguma coisa lá, e nem na igreja não permite mais a bebida alcoólica, numa associação, alguma coisa assim. Então a escola tem um ambiente que tem que ter um cuidado com ele, porque ele é um ambiente educacional. É importante isso, a gente refrescar, né, e fazer com que as pessoas entendam que a parte, eu acho que uma das grandes mudanças na nossa educação, e lembrando que não é só em São Bento, eu acho que isso é uma tendência aí a nível do Brasil, Sim. mundial, é o profissionalismo. Isso As mesmo. pessoas ir lá e fazer o que são capacitadas, que aprenderam lá na faculdade, né? Implementar lá as ações para que a gente possa ter um cidadão aí mais consciente, ter um cidadão aí mais preparado para enfrentar essa e saber fazer as escolhas. Eu acho que foi muito bem falado por Rosias essa questão, eu quero agradecer. Eu sei que é sempre um ponto polêmico. Os nossos professores sofreram essa semana, e por isso que eu fiz aquela provocação e brinquei no início do programa com relação ao ponto facultativo, sabe? Era dia dos professores e houve um comentário que foi repercutido ontem na Câmara de Vereadores, já que repercutiu lá, repercutiu também, foi com relação àquela uma pessoa fez um comentário infeliz na rede social, dizendo que os preguiçosos da rede pública, então a nossa comunidade não entende essa diferença ainda da creche, do professor, do aluno. Isso mesmo. E eu gostei muito, eu acompanhei esses sites sensacionalistas, eu não sou muito a acompanhar, mas eu fui lá para ver o que os professores estavam comentando. Eu gostei que alguns comentaram lá, porque lá eles foram lá, colocaram os seus títulos, colocaram o quanto eles sofrem para poder chegar naquele grau e desafiaram as pessoas a fazer aquilo. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que esse exemplo que foi dado ali, esse cala-boca que foi dado pelos profissionais, foi dado cala-boca ali no comentário. E Fortesque... Foi bom. Não. Foi bom, por quê? Porque ele mostrou, as pessoas começaram a mostrar, não, peraí, eu mereço a minha folga. Eu mereço por causa disso, disso e disso. Pronto, está justificado. E assim, eu defendo os professores. O ponto facultativo, quando é dado no município, é dado para todos os funcionários. Ah, mas o que é uma escola? A escola é educação. Nós, quando alguns pais, eu não falo em todos, alguns pais pensam que a escola é um local para deixar a criança para ali trabalhar. Na verdade, quando a criança entra dentro da escola, ou seja num CEINho, seja numa creche, ou até o ano nosso, ou ensino superior, ele entra num sistema educacional. E em algumas vagas a gente dá prioridade integral, mas o procedimento pedagógico continua sendo integral. Agora, se não é para cuidar de pessoas, existe assistência social, que tinha os antigos recriantes que cuidavam. Então, o pai tem que entender que ele tem o professor tem 200 dias letivos, ele tem que cumprir aquilo da legislação, 200 dias, e naqueles 200 dias são educação. Não é cuidar. O cuidar vem em conjunto com o ato de educar. Mas então, agora, quando tem algum ponto facultativo, alguma coisa, o pai precisa entender que aquele é um funcionário, é um professor, ou é um atendente, ou é o diretor, que ele também é o mesmo direito. Então, o mesmo direito é igual dar um feriado no Brasil. Dar um feriado no Brasil é para todo mundo. Então, a empresa que quiser fazer, ela tem que pagar dobrado para fazer um atendimento. E é o feriado em São Bento, o ponto facultativo nosso, que era do dia do professor, ninguém é preguiçoso nesse mundo. Ninguém é preguiçoso dentro de uma escola. Ninguém. O dia a dia é corrido demais. Então, classificar o professor como preguiçoso é uma ofensa. Uma ofensa para aquele que educa. Muitas vezes aquele pai que não deixa para nós a responsabilidade tanto de ensinar como também educar. Então tem que ter esse entendimento da comunidade. A comunidade precisa entender que a escola é parceira dele, não é um local que foi criado para cuidar do filho dele lá. Quem cuida dos filhos, cuidar dos filhos é a família. Se não tem assistência, pode dar uma assistência, e a gente tem alguns mecanismos de escola integral e que a gente coloca lá dentro, mas tem que ter educação lá dentro, porque senão a gente deixa de ser educação e passa a ser assistência social. É isso que contrata, a família que contrata lá um empregado, cuidar da criança em casa. Né?
Por isso que eu disse, eu acho que foi muito bom, né, quero parabenizar aí a todos os professores, que eu sei que eles estão muito me ouvindo, por ter ido lá esclarecido. Não, eu gostei também, eu gostei também. Pra cima e disseram, não é por aí. Ponto que foi lembrado, José, precisa ser destacado. Veja, as escolas hoje, é feito as escolas ao dia da escola, então o professor tem que ir lá, e também tem que deixar o filho dele, tem que deixar, quando é o professor tem que deixar o marido, quando é o professor tem que deixar a esposa e os filhos e vão para a escola. E ele está ali, isso ali para ele conta como trabalho. Então o pai acha que ele está lá por diversão, né? Não está por diversão. Não tá. Dentro do planejamento. Nós falamos dessa questão aí do plano de gestão e tudo dentro de uma técnica que é desenvolvida pela nossa educação. Mas era importante fazer esse comentário para repercutir isso de uma forma boa. Sim, nós professores somos parceiros dos pais. Precisamos, e a gente precisa ser tratado como quem está ajudando ele, não está cuidando dele, das crianças. Isso aí que tá, são dois pontos positivos que estão interligados. Também essa questão das APPs, né, já que gosta de ajudar as escolas, de repente começar a colocar essas câmeras dentro da sala de aula para poder ajudar a incentivar. Ah, mas tem uns caboclinhos ruins ali, como o próprio Logista falou que já passou por você, então já teve essa experiência. Então vamos colocar isso aqui dentro do lugar que tem uma câmera, vamos ver se não vai melhorar o comportamento. Porque tudo inibe, tudo é uma forma de nós melhorarmos, né? Nós fazemos com que o cidadão se torne melhor. Eu quero agradecer o seu comentário e dizer mais uma vez para você que é professor e que se posicionou, continue assim, parabéns. Legal. Hoje nós vamos fazer um pequeno intervalo, daí vamos aí, porque você tem coisa para contar. Mas a nossa hora ela passa muito. Legal. Pode ser? Pessoal, agora no intervalo, então vai parar alguns minutinhos, provavelmente ali o Fortesque ele vai voltar na orientação que a gente tem numa mudança que vai ocorrer na Rodolfo Berti, na escola da Vila São Paulo, uma reorganização nossa ali. Então provavelmente ele vai puxar esse assunto para a gente dar tempo, antes da 1h, que agora são 10 para 1, para os professores poderem entender, a comunidade poder entender. E eu tenho certeza que a Secretaria de Educação ela trabalha a nível de cidade, a nível de organização de uma cidade toda. E a prioridade para nós, da Secretaria de Educação, é dar aquele primeiro amparo para os pequenos, a CEIM, a pré-escola, aonde o pai não precise se deslocar para outras localidades da cidade, porque para essa faixa etária de idade nós não conseguimos dar o transporte escolar. Agora, do primeiro ano em diante, a gente já consegue dar o transporte, a gente consegue dar esse suporte para as famílias. E para os pequenininhos não tem como. Um bebezinho de colo não dá para ele pegar o ônibus lá, dar um passo para ele pegar o ônibus, ou da pré-escola, que ele está com 5 aninhos, e entrar num ônibus. Ele vai precisar ter vamos dizer, esse amparo local, e a Secretaria de Educação tem que ter esse cuidado dos ambientes da cidade inteira, onde que vai oferecer o mais próximo da casa dele, principalmente para os pequenos, que é a dificuldade de nós fazer o transporte. Então aguarda um pouquinho, pessoal, já vai voltar e a gente já inicia com esse assunto aí. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento de Plano Laio comunicam o falecimento da senhora Senira da Cruz Mendes, com 73 anos de idade, ocorrido nesta segunda-feira, em sua residência. Deixa enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetas, irmãs e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laio, de onde sairá o féretro hoje, às 16 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal de São Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Senira da Cruz Mendes. A mesma era mais conhecida por Nira, comunicou Funerária São Bento e Plano Laio. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11h51, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Hoje estou entrevistando o professor, secretário de Educação, Josias Teres, que já falou de assuntos importantíssimos hoje. Olha,
já falamos aí sobre a viagem dele a Florianópolis, onde trouxe ótimas notícias, pessoal do Sol. Entramos nessa questão agora dos falamos sobre os monitoramentos dentro das escolas, que é muito importante, tanto para o pai quanto para o aluno. Claro, ele fez uma explicação excelente com relação a essa questão da parte pedagógica. E agora sim, né, vamos dizer assim, já que já judiei do professor Mário, agora nós vamos falar, Josias, com relação a Rodolfo Berti e o período integral que veio à baila ontem também lá na Câmara de Vereadores. E vamos dizer assim, a pauta do dia. Assim, nós da Secretaria de Educação a gente começa um planejamento, e esse planejamento ele tem períodos de conversa com a comunidade, né? Então a gente vem conversando, a gente vai ter que conversar com a comunidade, por exemplo, do Lençol, referente ao Ingberto Grosso, para facilitar, vai conversar com a região ali do Centenário, como teve outras conversas em qualquer mudança na estrutura que a gente faz. E a Secretaria de Educação ela está fazendo uma certa mudança na região da Vila São Paulo para melhor atender os pais daquela região, principalmente naquilo que eu acabei de falar. Tanto o CEIM como a pré-escola, o município não dispõe de fornecer o passe para a criança, para entrar no ônibus. Então, a prioridade é nós tentar organizar essas vagas, que essas vagas fiquem dentro da comunidade. Então, dentro da região da Vila São Paulo, quando nós tivemos assim o loteamento Santa Fé, que ele começou em 2022, que ele foi todo esse pessoal para o lado ali do bairro Centenário, sobrecarregou dentro do bairro Centenário, por exemplo, a Belinha Feliz. Então sobrecarregou e muitas dessas crianças desciam da Vila São Paulo e vinham para a Belinha Feliz. Então sobrecarregou o sistema, mesmo nós ampliando a Belinha Feliz, ampliando a escola ali, reorganizando. Então essas crianças começaram a ficar dentro do CEIM, a pré-escola começou a ser criada dentro do CEIM Pica-Pau. Só que um CEIM não é um local para pré-escola. A gente deixa em algumas, mas é paliativo. Porque o CEIM cuida da creche, que é a educação infantil, é tudo mais lúdico. Quando entra para a pré-escola, já começa a criança a ter o primeiro passo de aprendizagem. Então já tem plano de aula mais definido, daí já tem avaliação, daí já tem construção, tem um ambiente de professores que tem que ser criado dentro da unidade para compartilhar conselho de classe, e no CEIM é um pouquinho diferente. Então quando a gente tá com essa dificuldade dentro da Vila São Paulo, e lá dentro da Vila São Paulo, agora a gente tem 40 crianças que estão no Maternal 1 que estão indo pro... dentro do Maternal 1 que está indo para o Maternal 2, e mais 70 crianças que estão saindo do Maternal 2. Desculpa, deixa eu começar não. Maternal 2 nós temos 70 crianças que estão na creche, que vão para o pré-escola 1, para o pré-1. E do pré-1 nós temos 40 crianças que vão para o pré-2. Então são 130 vagas que eu preciso ocupar dentro da localidade, porque se eu não abrir essas vagas na região, o que acontece com esses pais? Eles precisam se deslocar para o outro bairro. E como no bairro Centenário, que é o mais próximo, não tem, ele vai ter que ir um pouquinho mais longe, levar essa criança, porque a pré-escola é obrigatória. Aonde que está a escola mais próxima? Rodolfo Berti. O que tem dentro do Rodolfo Berti lá? Nós temos um período integral com 120 crianças. Período integral não é a escola integral, é aquela criança que estuda do 1º ao 5º, de uma maneira num atendimento de contraturno, que é por renda. Então, o que a Secretaria de Educação resolveu fazer? Abrir essas vagas de pré-escola dentro da Rodolfo Berti, que é a escola, que é o local onde a pré-escola tem que estar, e para sobrar também essas vagas de CEIM para a comunidade lá dentro da Pica-Pau. Ah, mas daí é o período integral que está ali dentro, que abre sempre no início do ano essas vagas lá para se matricular no período integral. Esses alunos são do 1º ao 5º ano, que se o pai quiser, ele vai ter a opção de deixar esse aluno lá na Aracihanse, que é a escola integral. Porque para o 1º ao 5º ano eu tenho transporte. Eu não tenho transporte para a pré-escola nem para o CEIM. Então é injusto para a Secretaria de Educação acreditar que fazer com que o pai se desloque com a pré-escola e com o CEIM para os outros bairros, se eu consigo reorganizar dentro da própria localidade. E essa reorganização é feita por nós. O dia da reunião é hoje. Se antecipou um pouquinho as discussões antes. Então hoje a gente vai mostrar isso mais detalhadamente para a comunidade e para a gente poder fazer todo esse formato. E claro, os pais que matricularem as suas crianças do 1º ao 5º ano, dentro da CI tem transporte lá, escola integral. Os pais que não optarem, que não precisam ter do 1º ao 5º ano escola integral,
ele fica dentro da Rodolfo Berti. Então tem que ter um cuidado, às vezes, as pessoas antes de fomentar, podem vir até a Secretaria de Educação, porque nosso cronograma de reuniões, ele também foi um pouco antecipado, foi ontem para a Câmara de Vereadores, por exemplo. Mas de vereadores que veio conversar com nós, foram a doutora Carla, o vereador Paulo foi por telefone. Então não dá para se tirar as conclusões adiantadas sem olhar o que realmente a Secretaria quer fazer. O que eu olhei assim quando lá, que parece que a Secretaria de Educação está indo acabar com o período integral e não vai existir mais nada. Não, vai existir mais com uma pré-escola lá dentro. E essa pré-escola, que é naquele prédio de baixo, está tudo programado para a gente reformar ele em janeiro, pintar, reorganizar ele para atender a pré-escola. Então tem que ter uma conversa um pouquinho antes da gente iniciar uma discussão, ouvir as duas partes. Por isso que o vereador Darlan ele foi muito legal, assim, vamos escutar as duas partes. Agora, vamos dizer assim, vamos manter o período integral lá, eu queria... Quem de todos nós vamos sentar com as 130 crianças que vão ter que ir para os outros bairros, que é pré-escola, e pré-1 e pré-2, que vão ter que ir para os outros bairros, como é que nós vamos levar se transportar essas crianças se a gente não pode dar passe? O pai vai ter que tirar do bolso o dinheiro, e daí alguém tem que ir lá contar para eles, olha, aqui não vai ter mais no teu bairro, não vai ter ali no Centenário também que está cheio. Então vocês vão ter que levar lá no centro, ou lá no Cruzeiro, ou sei lá, qualquer outra cidade, local que tem vaga. Eu acho que daí ia faltar gente para ir na reunião. Ia faltar gente, ia aparecer o Josias, a dona Tati e alguém lá, e eu duvido assim que se tinha alguma outra autoridade que estaria junto dizendo, ó pai, negócio é o seguinte, aqui não, você vai ter que ir longe levar tua criança. Daí ele ia dizer, mas é pré-escola, é pequenininho, eu não tenho carro, não tenho... Mas a secretaria está organizando isso, ela está deixando os pequenininhos bem alojados ali, e os maiorzinhos dizem, não, está aqui o transporte, se você quiser a escola integral, se não quiser, está aqui. Então é isso que precisa a gente conversar bem de perto hoje, bem de perto, para a gente não fomentar nada que não tem uma razão por trás. Qual é o secretário, qual é o prefeito que fica... vou tirar período integral porque eu quero tirar, que eu quero brigar com a comunidade. Claro que não. Porque se a gente está tirando período integral dali e dando outra opção, é porque nós estamos criando outra coisa dentro da escola. E é o que é o natural. Pré-escola, escola. Período integral é como o contraturno, que são as oficinas. A escola integral, que é a Aracihanse, que a dona Tati vai explicar de noite, é um outro modelo de educação. Então, eu acho que essas poucas palavras, eu acho que deixam um pouco bem claro, e eu agradeço aquelas pessoas que vieram até nós para ter as duas partes. E a mesma coisa pode acontecer em outras regiões, a mesma coisa vai acontecer. Então, a Secretaria de Educação, nesse ano, ela aumentou quase 800 alunos dentro da rede. Quando a gente diz que a gente está reduzindo a quantidade de alunos em fila de CEIM, que agora acumulou de novo, agora tem cerca de 40 bebês que a gente precisa colocar dentro das escolas, a gente está com 10.938 alunos, se não me engano. Tem anotado aqui no meu... Nós tínhamos 10.200. Nós colocamos muito aluno dentro da escola, e tem outros. Então a gente trouxe alunos para a escola. Quando a gente traz para dentro do sistema, esse sistema começa... E aqui em São Bento tem quando se monta um loteamento, não se preocupa. Então, quando nós pegamos o loteamento de Santa Fé lá, nós tivemos que sair correndo fazer. Eu sei que parece que agora estão programando mais de 300 casas. Já tem que começar a pensar nas escolas, lá para o lado de Serra Alta. Precisa pensar em escola, porque vai muita população que vai ser relocada dos outros bairros e vai para aquela localidade. Então, isso a gente se preocupa. E eu digo assim, pai, calma, vai lá escutar os dois lados, vamos escutar os dois lados e vamos ver qual é a melhor decisão para as crianças e para aquele pai que tem o menor aluno, o aluno de menor idade. Novamente nós batemos a questão de planejamento. Isso é planejamento. É isso. Você precisa fazer um planejamento para poder absorver. Eu fico pensando, será que as escolas estaduais estão prontas para receber todos os alunos lá no final? Aí a gente tem eu falo um negócio forte, que assim, qualquer coisa que aconteça numa escola municipal se fomenta numa coisa. Qualquer coisa que aconteça numa escola estadual, escola particular, universidade, ninguém fala. Eu não vejo, assim, eles tiraram os ensino médio dos bairros, jogaram tudo pro centro para organizar. Não teve nenhum movimento. Deu nada no movimento. Poxa, mas a CREA também, desculpa, né, Arnaldo? A CREA tá ali, olha lá, Arnaldo, como é que você está fazendo? Não, o Seja foi lá pro Lençol. Não tem nenhum movimento da comunidade, mas qualquer coisa assim,
E por isso que eu digo, é comum nós da Secretaria de Educação, porque a gente tem a maioria dos alunos, sofrer às vezes uma crítica sem ser escutado. Sem olhar o planejamento que a gente tem. Parece que a gente vai lá e diz, não, hoje levantei cedo, hoje eu vou acabar com aquele grupo de alunos, vou brigar com aqueles pais daquele bar. Não é. Então não é isso. Agora, que bom que fosse, que a gente conseguisse, não, agora precisa constrói mais uma escola. Você vai ter uma hora que esse conjunto de prédios e professores lá dentro, você vai ter gente ociosa, daí você vai ter turma com 10 alunos, 20 alunos, que é tudo concurso público. E como é que você vai criar uma turma que lá na frente ela não vai mais existir e você efetiva uma pessoa por 30 anos dentro de uma Secretaria de Educação? Então tem todos esses detalhes aí. Mas eu acredito que depois dessas tuas explicações, mais que foi eu acho que levantado hoje na reunião lá, vai ficar bem explicado. Eu acho claro. E os professores, tanto os professores, os diretores, os próprios pais devem concordar com isso aí, sabe? Não, e a melhor estratégia, se tiver uma diferente, que daí me conta que porque nós da Secretaria de Educação não é o Josias, a gente trabalha em 60 pessoas. Ó. E tem um setor de ensino que é uns 20. E o setor de ensino que define todas as estratégias ali junto com projetos. A gente define e tudo também tem um custo. Porque mesmo nós permitindo para transportar os alunos para atender esses do período integral que não vão ter ele lá na outra escola, tem um custo. E quem está pagando isso é o município. É o município que está pagando. Então precisa cuidar muito. Eu sei que eu tenho um período para estar ali. Eu estou fazendo o máximo possível para deixar tudo equilibrado para um próximo secretário. Ou a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas a gente está deixando equilibrado justamente que a gente tem 4 escolas integral, que daqui a 4 anos, depois no outro governo, tenha mais 4. E daqui a 20 anos tenha mais 20. Que vai se ampliando. Né? Participou também por aqui o Vilmar Bueno Espeto. Você esteve lá com ele no podcast. Ele assistiu o podcast, muito legal, né? Legal. Quarta-feira, né? Ele legal. E o Juliano, então bem legal. Tava lá, Terezinha. Parabéns para eles, assim, nessa nova sistemática ali. Isso repercutiu bastante. Circulou em toda que é rede social e foi bem parabéns para eles. Tá certo. Aqui o Edson fez um comentário muito legal aqui, dizendo que ele gostou muito da conversa, com muita conversa vai chegar ao entendimento. Sim, isso mesmo. Com relação ao podcast, nós encerrarmos, eu quero dizer o seguinte, eu gostei também daquele perfil, porque ali é diferente de um programa jornalístico como a rádio. Lá você está mais à vontade, você pode falar. Você conta coisas da vida. Né? Não, eu gostei mesmo do podcast lá, espero que eles tenham muito sucesso aí com relação a essa questão lá dessa nova iniciativa, tanto ele, o Gilmar, né, e o João Biano. Josias, tinha muita coisa boa para falar, mas sabe que aqui você tem a porta aberta. Eu só queria dizer aqui, ó, Fortes, que tem o Festidança, que é dia 18, 19, 20 e 21, que é promovido pela Fundação Cultural, mas com o apoio da Secretaria de Educação, a gente está junto nessa sistemática. Dizer também que a gente está assinando a ordem de serviço da Sonho Meu, da parte de segurança das escolas, e também assinando a ordem de serviço sexta-feira junto com o prefeito, das cozinhas da Newton Mendes, Peter Pan e Cantinho do Céu. São mais 3 cozinhas que a gente está remodelando ali dentro. A cozinha da Pica-Pau nós estamos fazendo agora. Olha como é importante. Nós tivemos que ocupar para aumentar ali tanto a área da cozinha e também a área de refeitório, porque aumentou, está com 333 alunos, uma das maiores unidades que a gente tem de CEIM. Teve que ampliar a cozinha e teve que puxar para um lado de uma sala de aula. Agora eu deixo a sala de aula e espremo todo mundo ali no refeitório, também não é nem pedagógico e nem, vamos dizer, você não consegue dar aquela qualidade para a criança também. Ele tem que pensar em tudo que é detalhe, Fortes. Tem que lembrar que hoje às 15 horas tem a premiação dos alunos vencedores do concurso Desenho e Maquetes em alusão aos 150 anos. E isso mesmo, hoje às 15 horas. Né? Onde é que vai ser essa premiação? Isso vai ser ali na Secretaria de Educação, ali desenvolvido pelo Departamento de Projetos. Vai ter toda a premiação, vai ser um momento bem legal ali. Tem um café? Oi? Vai ter um café? Pois olha, o setor de projetos que organizou. E onde eu não estava, eu estava lá em Florianópolis, daí eu não estou muito por dentro se vai ter um cafezinho ou não, né? Mas geralmente tem um cafezinho, né? Tem um café. E também, claro, que eu já falou que foram adquiridos berços por CEINs, né? 22.800 reais de investimento. Isso, nós compramos berços, né? A gente fez umas entregas assim de berços novos que a gente abriu mais berçário. Ainda a gente tem uma demanda de 40 crianças que no início do ano, como os alunos vão passar para a pré-escola, dá uma aliviada e a gente consegue corrigir. Mas nesse momento, a gente tem cerca de 40 crianças
que tem 2 meses, praticamente até o final do ano, até as férias, para colher dentro. E eu estou fazendo um pedido para o prefeito para ver se a gente não consegue contratar 3 professores e tal, para a gente fazer um atendimento mesmo emergencial até o final do ano. No início do ano você corrige isso, que daí as crianças passam para a pré-escola e daí você começa a corrigir todo o ciclo do CEIM e começa a folgar todo aquele lugar e daí já alivia de novo. Sempre nessa época dá uma... Mas a gente está bem tranquilo assim em relação a vagas, porque essas vagas, se não está agora, em janeiro elas estão ali presentes. Antes de encerrar, deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu aqui agora, talvez ela seja relevante. Pergunta sempre é relevante, é importante tirar dúvida. Eu lembro que antigamente, nessa questão principalmente das creches, as empresas que tinham mães com crianças ajudavam essas creches. Isso acontece ainda hoje ou está tudo na secretaria e não tem mais... Não, acontece. Eu também, quando tinha minhas filhas na Pica-Pau, lá, sempre existe uma contribuição dos pais. Na época que eu levava minhas filhas, eu acho que era R$30. Essa contribuição não é questão de alimentação nem nada. É o cuidado que a criança tem que ter. Às vezes falta fralda, às vezes falta alguma coisa. Então sempre tem, e a escola utiliza esse dinheiro para fazer uma melhoria que não é aquela melhoria padrão da Secretaria de Educação. Às vezes ela precisa fazer um conserto de brinquedo, aumentar alguma coisa que fica mais melhor para a criança, porque a criança tem um atendimento diferente, não é só colocar numa sala de aula. Então, ele sempre existe, os pais sempre ajudaram em São Bento do Sul, eu sempre que tive com as minhas filhas, sempre teve, e tem algumas escolas que os pais contribuem, porque tem coisas que acontecem dentro da escola que precisa ser mediada pela PP da escola. Por exemplo, às vezes a gente tem uma quantidade de folhas para dar para uma escola, lá para o professor, aquilo vai lá, às vezes se utiliza, se colocar um pouquinho a mais, sempre tem uns detalhes que a PP da escola vem para auxiliar essas pequenas coisas. E tem o PDDE que vem do governo federal, que é controlado pela PP também. Então essa PP da escola tem que estar muito afinada com a direção. Quando ela é afinada com a direção, a escola deslancha. E na questão da creche, se a indústria local, o comércio, chega a ajudar alguma coisa? A indústria, ela não tem nenhum auxílio financeiro. Eles têm um certo auxílio para os pais, dentro do pagamento lá, que na verdade, bem antigamente, se viria para a Secretaria de Educação, mas como a Secretaria não consegue revender um fundo direto deles, eles colocam esse recurso dentro do valor do pagamento das mães. Mas a empresa tem que ter um número X de funcionários a mais. Porque dentro da lei, Fortes, que quem tem que dar, fora o meio período que nós temos que oferecer no CEIM, quem que tem que dar outra estrutura, num certo número, é a indústria. A indústria teria que ter o espaço para as crianças ficar dentro da indústria, um certo número. E a indústria, ela passa um pouco de dinheiro dentro desse pagamento desses pais, aquelas que teriam que fazer isso, para uma espécie de justificativa para o pai ajudar na mensalidade na escola, aquelas coisas, que daí o município acaba abraçando. Porque o que é obrigatório para nós é meio período. O período inteiro, vamos dizer assim, é um município que nós temos 36% de todos os nossos alunos estão no período integral. De quase 11 mil alunos, cerca de, de quase 4 mil alunos são integrais. Não precisava, tem cidades, não aqui bem próximo, que não atendem integral. Porque não é a obrigação é meio período. Nós, de São Bento, a tradição e tudo, a gente vem aumentando o integral e agora tem incentivo do governo federal, não para os CEIMs, para as escolas, para que se transformem em escola integral também. Então é bom o pai entender que a obrigação é o meio período. Isso nós não podemos negar para ninguém. Agora, acima disso é alguma coisa que poderia ser por renda, que não é uma coisa que é obrigação, sabe? Então a gente faz por renda, mas a gente já está em 36% de alunos integral, de CEIMs até a escola integral de 1º a 5º ano. A gente está começando a aumentar isso, talvez a gente chegue uns 40% até deixar o governo, vai passar de 4 mil alunos que está integral. Isso é um ganho para São Bento, escola integral e não aquele atendimento de contraturno, ele é um ganho para a criança no crescimento dela, na construção da vida dela. 13 horas e 11 minutos. Josias, quero agradecer a sua participação. Sempre é um prazer, né, trazer você aqui para você nos informar. E claro, a gente sempre aprende um pouco mais sobre a nossa educação. Muito obrigado. Tá legal. O microfone te dá um tchau aí. Até a próxima. Eu agradeço aí o entendimento da população de São Bento. A CEMED, que é a Secretaria de Educação, nesse planejamento, ela só veio acrescentar nesses 2 anos e meio, 3 anos que a gente está ali trabalhando, acrescentar em qualidade, eu falo em pensamento computacional, eu falo em vagas de CEIMs,
eu falo em várias estruturas de escola, sabe, toda aquele parte pedagógica a gente vem investindo para deixar uma boa qualidade lá no final, quando a gente encerra um trabalho com a nossa equipe da Secretaria de Educação. Então a gente vem crescendo isso, vem aumentando, e ninguém está dentro da Secretaria de Educação para prejudicar São Bento. A gente está lá para abrir os olhos de São Bento, dizendo assim, ó, nós queremos uma cidade estruturada e que ela aguente esse sistema, que é um sistema de a maior parte do tempo da criança fique dentro da escola. Um abraço a todos e a gente está à disposição. Inclusive, para encerrar minha live, eu agradeço. Forte legal. abraço para você que nos ouviu aqui pelas ondas do rádio. Eu vou amanhã de manhã ao Mir Dias, a partir das 9h30 vem aí o Paulo Rogério, e claro, eu venho às 11h30 com o Liberdade Notícias. Para trazer aí as informações da Câmara de Vereadores, né? Amanhã. Forte abraço e até lá.